Boa noite, meus irmãos. O Senhor, por meio da sua graça, continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 71. O título dado por João Ferreira de Almeida é Súplicas de um Ancião. Salmo de número 71. Antes nós vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecê-lo por mais um dia, por cada uma das bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. Pai, muito obrigado por Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que se deu em nosso lugar, suportou e aplacou a ira do Senhor que era destinada a nós. Queremos agradecer pela assistência que recebemos dia após dia do Deus Espírito Santo que em nós habita. Queremos te agradecer por todas as pessoas que estão aqui, suplicar pela família enlutada da Dona Josefa, que o Senhor esteja consolando e confortando. Quanto a nós, conceda-nos agora a iluminação do Espírito, porque iremos estudar a Tua Palavra. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Acompanhe a leitura desses versículos da Palavra de Deus, Salmo 71. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança, desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. No ventre e na terra, Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos, sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio, de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e Te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a Tua justiça e de contínuo os feitos da Tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a Tua justiça, a Tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice, as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a Tua força e às vindouras o Teu poder. Ora, a Tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a Ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a Tua verdade, ó meu Deus.
cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amém. Geralmente, quando a gente lê um salmo, a gente faz algumas perguntas ao salmo. De início, nós queremos saber quem escreveu, quem é o autor desse salmo. É interessante que quando você volta para o salmo de número 70, você vai encontrar aí a informação. É o salmo de Davi, o salmo 70. Quando você vai para frente, chega no salmo de número 72, você vai ver salmo de Salomão. Curioso que o salmo 71 não nos informa quem é o autor dele. Porém, há pelo menos duas expressões aqui nesse salmo que nos dá uma certa compreensão de quem seja o autor. Veja que você vai encontrar no versículo de número 2, no versículo de número 4, uma expressão que se repete. Versículo 2, livra-me. Versículo de número 4, livra-me. Esse é o pedido do salmista, que ele repete, pedindo a Deus livramento. Porém, quando você analisa o salmo de número 140, você vai ver que esse pedido está presente lá. E no salmo de número 140, salmo de número 140, você vai saber quem é o autor daquele salmo. O salmo de número 140 diz que é um salmo de Davi. E no versículo 1, qual é o pedido? Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Veja que no salmo de número 142, que também é um salmo de Davi, que nós já lemos alguns instantes atrás, no versículo 6, a parte B, você tem mais isso aqui: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. No salmo de número 143, que é da autoria de Davi, você vai chegar no versículo de número 9. Qual é o pedido? O mesmo: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Veja que no salmo de número 144, que também é um salmo de Davi, no versículo 7 e no versículo 11, você vai encontrar isso: estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Versículo 11: livra-me e salva-me do poder de estranhos. Então, inicialmente, nós podemos já pensar na possibilidade de atribuir o Salmo 71 a Davi. Mas há uma outra expressão, e vamos voltar para o Salmo de número 71, que era comum a Davi. Salmo 71, você pode analisar aqui comigo a expressão que Davi utiliza no versículo de número 12, ou que o salmista utiliza, perdão. Salmo 71, versículo 12, bem no final do versículo: apressa-te em socorrer. Você vai encontrar isso no Salmo de número 70, que é da autoria de Davi, bem no versículo 1: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Deixando o Salmo de número 70, nós vamos ao Salmo de número 40. O Salmo de número 40 também é da autoria de Davi. E no Salmo 40, versículo de número 13, nós temos isso: praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer. Então nós temos aqui
pelo menos dois pedidos que Davi faz no Salmo, ou que o autor faz no Salmo 71, que nos leva a crer que Davi seja o autor do Salmo 71. E quando eu estudava isso, conversando com a minha esposa, ela disse, pode ser um plágio do autor do Salmo 71. Porém, nós vamos a partir do princípio que Davi seja o autor desse salmo. A segunda pergunta que você possivelmente faria para o salmo é: o que ele está passando? Qual a situação em que o salmista se encontra para ele fazer uma súplica? E veja que João Ferreira de Almeida, ele é por demais feliz em colocar não súplica, mas súplicas, porque o pedido não é um, são vários. O que ele estava passando? Há a possibilidade aqui, no versículo 2, no versículo de número 4, que ele estava sendo perseguido. Porque no versículo 2 ele diz: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Versículo 4, livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Veja que esses homens injustos e cruéis, no versículo 10 ele diz: pois falam contra mim, os meus inimigos, os que me espreitam a alma, consultam-me unidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu, pois não há quem o livre. Tudo indica que o salmista estava sofrendo perseguição por parte de homens ímpios, de homens cruéis. Mas também há uma outra coisa que nós não podemos descartar. É que ele estava agora, o que nós chamamos na terceira idade, na velhice. E ele está preocupado, porque geralmente na velhice ocorre com muita frequência o desamparo por parte dos familiares, das pessoas próximas. E aí você vai ver no versículo de número 9, dizendo: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Versículo de número 18: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e até as cãs. Há a possibilidade também dele se sentir desamparado pelos homens e clamar a Deus para que Deus não faça isso na vida dele. Terceira pergunta que você deve fazer ao salmo é: quem é Deus? Para o autor do salmo. Quando você vai orar, certamente você já tem algumas definições bem claras acerca de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para o salmista, visto que ele vai fazer a ele, a Deus, súplicas? Então vejamos quem é Deus para o salmista. No versículo de número 3, ele diz que Deus é a rocha habitável, em quem ele sempre é acolhido. Versículo de número 3, ele diz que Deus é a rocha dele, a fortaleza dele. Quem é Deus para o salmista? É a minha rocha, em quem sempre me acolho. Deus é a minha fortaleza. E você vai ver que ele vai agora apresentar uma outra definição de Deus. Deus é o meu refúgio. No versículo de número 1, ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Versículo de número 7, ele diz: para muitos eu sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. E isso é muito importante, porque nós vivemos, à semelhança do salmista, dias difíceis. E o apóstolo Paulo tinha deixado bem claro a Timóteo, quando ele diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis.
E ele vai descrever como serão os homens. E nós precisamos de refúgio. Onde nós encontramos refúgio? Algumas pessoas buscam refúgio nas drogas lícitas, outros encontram refúgio nas drogas ilícitas, outros buscam refúgio no trabalho, outros buscam refúgio no sexo. Não, para o salmista, o Senhor era o refúgio dele. Deus era a rocha, Deus era a fortaleza, Deus era o refúgio. Mas veja que também Deus era a esperança e a confiança dele. Veja aí no versículo de número 5. Ele diz: Tu és a minha esperança. Nós estamos vivendo aí na expectativa da vacina. O governador do nosso estado disse que o mais tardar até dezembro, todos obrigatoriamente serão vacinados. Nós temos essa esperança. Porém, a nossa esperança jamais pode ser depositada nos homens. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Quantas vezes nós vamos até ao hospital em busca de tratamento e a nossa esperança está na medicina? Eu sei que Deus se utiliza da medicina, mas a nossa esperança não pode estar depositada naqueles profissionais. A nossa esperança deve estar depositada no Senhor. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança nos bens que Deus já nos proporcionou? E quando esses bens são retirados, são tirados de nós de forma rápida, nós muitas vezes nos angustiamos. O salmista deixa bem claro no versículo de número 5. Tu és a minha esperança, a minha confiança. É em Deus que você deve pôr a sua esperança, é em Deus que você deve pôr a sua confiança. Mas também no versículo de número 19, ele vai deixar bem claro que Deus é justo. Ele diz: ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. O Deus com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos, é justo. E Ele é justo em todo o seu proceder. Nós vivemos cercados de tanta injustiça, mas podemos olhar para Deus e dizer que Ele é justo, mas Ele também é um Deus incomparável. Quando no versículo 19 Ele diz: grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Deus é incomparável, não existe ninguém que nós podemos pegar e colocar e para compará-lo com Deus, porque Deus é incomparável. E ele vai dizer no versículo 22 que Deus é santo. Bem no final do versículo: ó Santo de Israel. Esse era o Deus do salmista. Mas o salmista também, de forma nítida, ele vai mostrar o cuidado que Deus dispensou a ele. Em duas ocasiões anteriores e agora na velhice. O cuidado ele relata aí, exatamente no versículo 6. Ele diz: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Nós temos nesses dias, mesmo na pandemia, o privilégio de ver alguns irmãos sendo pais, trazendo pela graça de Deus a crianças à existência. Mas veja que é desde lá, desde o ventre, que Deus é aquele que cuida de nós. Para aquelas que estão grávidas ou que estiveram grávidas, certamente paira uma preocupação: como será tudo isso? Como será o momento
de ir ao médico para fazer todo aquele procedimento, acompanhamento médico? Como será o momento em que terei que ir ao hospital e dar à luz? O que vai acontecer? Será que serei contaminada? Será que não serei? Será que minha filha ou meu filho será? Davi deixa bem claro que Deus é aquele que cuidou dele. E ele diz isso no versículo 6: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. O cuidado de Deus dispensado a nós é desde os momentos em que nós estamos no processo de formação no ventre da nossa mãe. Lá já estava Deus, na sua infinita graça, na sua infinita soberania, cuidando de nós. Mas o cuidado de Deus, exaltado, declarado aqui por Davi, não foi apenas no nascimento. Davi vai colocar aqui o cuidado de Deus em uma fase dificílima. Alguns poucos, pela graça e pela provisão de Deus, quando chegam à mocidade, permanecem firmes. Mas nós temos conhecimento de que muitos, quando chegam à mocidade, se distanciam de Deus. E por isso nós temos Salomão escrevendo em Eclesiastes, dizendo no capítulo 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Geralmente, na mocidade, muitos daqueles que nós afirmamos que nasceram na igreja, cresceram na igreja, viveram na igreja, quando chegam na mocidade, se distanciam do Senhor. Davi vai mostrar que ele foi um abençoado por Deus, um agraciado por Deus, que na mocidade ele não se distanciou de Deus. E aí você veja no versículo de número 5: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Quando a gente examina os livros, a gente vai ver que Davi fez pelo poder de Deus na mocidade. Enquanto que Davi confiava e esperava em Deus, ainda na mocidade, pastoreando as ovelhas, lá estava ele, lutando com o urso, e pelo poder de Deus, pela força de Deus, vencendo. Lá estava ele, protegendo as ovelhas, lutando com o leão e vencendo aquele leão. E nós conhecemos o episódio em que ele vai lutar com Golias, onde as probabilidades, as possibilidades dele ser vencedor mínimas, zero. Onde aqueles que estavam do seu lado estavam crendo que a derrota seria certa, e Davi foi na confiança, na esperança em Deus. É na mocidade também que nós podemos viver para Deus, servir a Deus e confiar em Deus. E veja que isso aconteceu quando no versículo de número 17 ele diz: tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Veja que na mocidade ele buscou a Deus e Deus o ensinou. E foi na mocidade e até aquele momento em que ele está agora na velhice, ele tem anunciado as maravilhas de Deus. Quantas vezes gastamos toda a força, toda a energia da mocidade em outras coisas e não nas coisas de Deus? Davi, na mocidade, esperou em Deus, confiou em Deus e viveu para a glória de Deus. Agora está na velhice. E qual é o medo? Ser desamparado. Qual é o receio? Ser rejeitado. E ele então diz, versículo 9: não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. É interessante que, à medida que os anos aumentam,
gente vai vendo as forças diminuindo. Ontem brincava com uma das irmãs que foi minha ovelha alguns anos atrás, e ela disse: quantos anos, reverendo? Eu, 30. Aí ela, 30? Falei, 30, porque daqui para frente, minha filha, só é para baixo. As forças vão acabando. Então, em vez de aumentar, estão diminuindo. Aumentam-se os anos. Aumenta-se a quantidade de cabelos brancos, aumenta-se as rugas e diminui as forças, diminui a possibilidade da gente ter contato com as pessoas, de estar aqui, acolá. E por isso que o salmista está suplicando a Deus: não me rejeites na minha velhice. No versículo de número 18, ele continua: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canas. Que coisa maravilhosa! Era o salmista mostrando que Deus cuidou dele em todo o período de gestação e nascimento, na mocidade, e agora receia que seja rejeitado, desamparado por Deus. Mas aí vai a pergunta ao título dado por João Ferreira de Almeida: quais são as súplicas desse ancião? O que ele pede a Deus? O primeiro pedido que ele faz a Deus está aí no versículo 2 e no versículo 4. Ele pede a Deus livramento. No versículo 2 ele diz: livra-me por tua justiça e resgata-me. Versículo de número 4: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Não sabemos a quem ele se refere. No Salmo de número 142, quando ele fugia do rei Saul, mas agora ele está velho, idoso, possivelmente ele esteja fugindo do seu próprio filho Absalão, e agora Davi está pedindo a Deus: livra-me, Senhor, resgata-me, Senhor. Quantas vezes você se dirigiu a Deus e pediu a Ele livramento? Talvez essa situação de pandemia, em que muitas vezes o medo paira em nossas vidas, você, ao sair da sua residência, e devido às necessidades, ter que se deslocar à farmácia, ter que se deslocar ao supermercado, ter que se deslocar ao trabalho, se deslocar à igreja, e você então pede a Deus livramento, mas não somente do vírus. Nós precisamos constantemente pedir a Deus: livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor, dos homens ímpios, das garras do homem injusto e cruel. Livra-me dos homens fraudulentos, dos homens desonestos. Precisamos pedir a Deus, a semelhança desse homem, pedir ao Senhor que nos livre. Porque nós não conseguimos nos livrar deles. Somente o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, que pode nos livrar. Ele pede a Deus: livre-me, Senhor. E ele então, no versículo de número 3, ou versículo 2, ele faz um outro pedido: inclina-me os ouvidos e salva-me. É interessante que inclinar os ouvidos é algo que Deus faz para ouvir, e é algo que Davi já menciona em outro salmo, que Deus fez isso com ele, quando no salmo de número 40, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu.
quando clamei por socorro. Essa é uma maneira em que o Deus, que é Emanuel, Deus conosco, ele se inclina para nos ouvir. É algo peculiar às crianças, quando nós, pais, não estamos dando a devida atenção. Eles começam a puxar a nossa blusa. No caso das mães, eles começam a puxar a saia. É como que ouça, atenda, dê-me a devida atenção. É o que o salmista está suplicando a Deus. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Atente-se para a minha situação. E essa situação que ele está aqui vivendo é uma situação em que ele tem urgência. Pois no versículo de número 12, bem no final do versículo, ele diz: apressa-te, Senhor, em socorrer-me. É isso que ele pede a Deus livramento, ele pede a Deus que incline os ouvidos para ouvi-lo. Qual é o outro pedido que ele faz a Deus? Está no versículo de número 9. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Nós sabemos que Deus não nos rejeita. Nós sabemos que Deus não nos desampara. Nós sabemos por duas coisas. Primeiro, por causa da palavra. A palavra nos assegura que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas nós também sabemos pela experiência, por aquilo que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Nós temos visto que Deus não nos rejeitou, que Deus não nos desamparou em situações adversas em nossas vidas. Mas existem momentos que paira uma dúvida, paira uma insegurança, e que nós passamos a questionar aquilo que tanto nós tínhamos convicção. Passamos a questionar algo que nós tínhamos tanta certeza. E a semelhança do salmista, nós pedimos a Deus: não me rejeites, não me desampares. Não precisa nós estarmos já na velhice. Quantas vezes, na adolescência, na infância, na mocidade, na idade adulta, bate em nós uma incerteza da presença de Deus. E podemos até chegar, como o salmista expressa no Salmo 13, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Deus não te desampara, Deus não te rejeita, porque Deus já te aceitou por meio de Cristo Jesus. É apenas um momento da sua fraqueza na fé, mas tenha certeza que Deus nunca te rejeitou, Deus jamais te desamparará. Qual o outro pedido que ele faz para Deus? Versículo 12. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu. Se ele pediu no versículo 9, não me rejeites. Se ele pediu no versículo de número 18, não me desampares. Agora ele pede: não te ausentes de mim, apenas para enfatizar isso. Na verdade, versículo 9, versículo 12, versículo 18 é uma repetição. Não me rejeites, não te ausentes de mim, não me desampares. E que bom saber que mesmo nós, muitas vezes, crendo que Deus se ausentou de nós, Ele permanece ao nosso lado, cuidando de cada um de nós,
nos mínimos detalhes da nossa vida. O outro pedido que ele vai fazer, e que está aqui no versículo 21, é: aumenta a minha grandeza. É difícil explicar o que o salmista está pedindo para Deus, mas ele pede para Deus isso: aumenta a minha grandeza. Mas no versículo 21, a parte B, ele chega para Deus e diz: conforta-me novamente. Daí, alguns imaginarem que esse salmo seja de Davi, e que a situação que Davi está vivendo é aquela em que o filho Absalão quis usurpar dele o trono. E que naquele momento em que ele foi perseguido pelo rei Saul, o Senhor o confortou, o Senhor cuidou dele. Agora, novamente, numa situação totalmente diferente, porque agora não é o sogro contra o genro, não é o rei contra o servo, é o filho contra o pai, é o servo contra o rei. E Davi agora suplica a Deus: conforta-me novamente. Esse pedido ele é interessante, porque quando você analisa cuidadosamente a sua vida, você vai perceber algo. Deus te chama sempre para situações cada vez mais difíceis, situações cada vez mais difíceis. Como assim? É porque a fé, ela ocorre em nossas vidas como crescimento. Quando nós éramos neófitos, as lutas que a gente viveu, elas eram pequenas diante das lutas que nós vivemos hoje. Então, no início da nossa fé, quando vieram as lutas, como foi difícil. Como precisávamos do cuidado de alguém ao nosso lado, dizendo: a vida cristã é assim mesmo, é muito difícil. Mas vocês vão perceber o quanto que a vida cristã é maravilhosa. À medida que você foi amadurecendo na fé, Deus foi trazendo situações cada vez mais difíceis. E daí você percebeu algo. Em todas elas, Deus esteve presente e te confortou. Houveram situações em que você queria tanto uma coisa, e Deus disse para você: não. O que Ele fez? Ele te confortou. É isso que Deus faz em nossas vidas. Ele nos conforta. Mas veja que o salmista, ele tem um motivo para suplicar a Deus tudo isso. Qual é o motivo para ele suplicar a Deus livramento, para ele suplicar a Deus incline os ouvidos, para ele suplicar a Deus não me rejeites, para ele suplicar a Deus não te ausentes, para ele suplicar a Deus aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente? O motivo está no versículo de número 18. Quando na parte B, ele diz: até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Quando você pede a Deus algo, você pensa nesse propósito de glorificar a Deus? Você pensa nesse propósito de anunciar os feitos de Deus? É interessante que quando nós estamos doentes, e que geralmente bate o medo da partida, de deixar esta vida, nós começamos então a falar com Deus, pedindo a Deus longevidade. E eu me relembro, pelo menos de 2 ocasiões, eu não estava doente, mas eu estava voltando de 2 reuniões do presbitério, que é comum na vida do pastor presbiteriano,
Uma certa ocasião, voltando, e não era o motorista, era um outro pastor, e ele disse que a vontade dele, o desejo dele era participar de um rally. Nós estávamos numa estrada de chão, no Fiat Uno, 2 presbíteros, 2 pastores, e ele soltou. E eu, moço, pastor, por favor, pastor, moço, por favor, Valentine ainda não terminou o ensino médio. Por favor, eu não quero morrer. Tamanho era o meu desespero. E ele continuou. Está com medo? Eu estou com medo de morrer. Outra ocasião, voltava. O outro colega havia adquirido um carro. Me lembro como hoje, um Corsa Classic branco. Ele diz: olha, eu tenho que amaciar o motor desse carro. Voltando de Ibotirama até a cidade de Santa Maria da Vitória, ele colocou 130, 140. Eu falei: meu Deus do céu, é hoje que vou. O medo bateu. Mas, na verdade, o meu desejo de viver não era o mesmo desejo expresso pelo salmista. Quando a enfermidade, quando algumas situações param sobre nós, bate a nossa porta, e que nós temos medo de morrer, nós não falamos isso para Deus. Me dê a graça de viver, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Deus me dê longevidade para eu falar de ti. Deus me dê longevidade para anunciar a todos a tua força, o teu poder. Se for da vontade de Deus que vivamos aqui 70, 80, 90, 100 ou mais anos, que o nosso desejo seja declarar a todos que venham a conviver conosco a justiça, a força e o poder de Deus. Daí, qual é a aplicação para as nossas vidas? O que é que nós podemos aplicar às nossas vidas baseado nesse salmo? Meus irmãos, é algo que devemos fazer, suplicar a Deus. É tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele diz o que devemos fazer. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz que nós devemos fazer orações, intercessões, súplicas em favor de todos os homens, em favor daqueles que estão investidos de autoridade. Precisamos, primeiramente, nos conscientizar. Preciso fazer súplicas a Deus. Essas súplicas que eu preciso fazer a Deus, elas não podem ser situacional. O que eu quero dizer? Muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus é apenas: venha a nós. Buscamos a Deus em oração apenas quando a situação apertou, que fugiu do nosso controle, aí nos desesperamos e nos lembramos: existe Deus. Não. Aprendamos a ter um relacionamento com Deus, que independente da situação que estivermos vivendo, tenhamos comunhão com Ele e que venhamos suplicar, que venhamos agradecer a Ele constantemente. Segundo, você precisa elaborar algumas coisas para pedir a Deus. Dentre elas, você pode copiar o salmista. Você precisa de livramento. Você não sabe quando é que o homem cruel, o homem fraudulento, o homem roubador, ele vai surgir na sua vida. E você precisa suplicar a Deus livramento.
Você não sabe quando uma situação de adultério, de prostituição surgirá na sua vida. Você não sabe quando é que uma oferta para um negócio ilícito surgirá na sua vida. Você não consegue se proteger, você não consegue se guardar, só Deus pode te livrar. Então peça a Ele livramento. Suplique a Ele: Senhor, livra-me, Senhor, guarda-me, Senhor, protege-me. E ao fazer isso, não peça apenas por você, peça pelos seus familiares, peça pelos seus irmãos na fé. Faça isso diante de Deus. Segundo, constantemente peça a Deus para te confortar novamente. A vida cristã é uma vida de muitas lutas. A vida cristã é uma vida de muitas aflições, muitas adversidades. Algumas adversidades vêm sobre nós e bate um desânimo, bate um desinteresse por Deus e pelas coisas de Deus. Por isso é necessário pedir a Deus isso: Senhor, cuide de mim novamente, restaura novamente as minhas forças. Faça isso e certamente Deus estará com os seus ouvidos inclinados para ouvir as suas súplicas. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito e gracioso Pai, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ajuda-nos a cada dia, Pai, a conhecer o Senhor melhor. O Teu servo, o autor desse salmo, cria que o Senhor é santo, justo, é o refúgio, és o Deus incomparável, era a fortaleza, era a esperança, era a confiança dele. Nos ajude a cada dia a desenvolvermos um relacionamento cada vez mais íntimo e mais profundo com o Senhor. E nos dê a graça do livramento, da proteção em nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Estamos a cada dia sujeitos a tantos perigos, às ações de tantos homens maus, perversos. Estamos sujeitos às enfermidades. Por isso nós suplicamos ao Senhor que nos livre, que nos guarde, que nos proteja. E se algum dia o que será comum em nossas vidas, o desânimo bater, nós queremos suplicar ao Senhor que restaure as nossas forças, restaure a nossa comunhão com o Senhor, restaure em nós o desejo de estarmos cada dia mais e mais na presença do Senhor. Seja, ó Deus, com cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Receba a bênção, irmãos, que é graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso eterno, bondoso e misericordioso Pai. A comunhão, o consolo e o conforto do Deus Espírito esteja e permaneça com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.